Pessoal, no vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês essa casa modular que a gente está construindo, com a estrutura toda em pré-fabricada, em concreto armado, e as paredes depois internas vai ser feita em uma estrutura modular, que eu vou apresentar mais para frente para vocês. Quem acompanha a gente lá no Instagram já está vendo algumas imagens que a gente está colocando da montagem de todas essas estruturas. Por que a gente está fazendo essa casa? Essa casa é um MVP. Não sei quantos aqui conhecem, mas um MVP é um produto, quando você vai lançar um produto, é o mínimo produto viável. Você vai fazer vários testes, vai errar, vai acertar, você vai tentar economizar o máximo possível para lançar aquele produto e ver se ele realmente é viável ou não. Atualmente a gente constrói casas para vender, tanto no Maranhão quanto no Ceará. E o maior problema que a gente tem é a questão da mão de obra. Tá muito difícil achar mão de obra. Seja uma mão de obra qualificada ou seja uma mão de obra qualquer. Tá muito difícil achar gente para trabalhar. Isso não é só na nossa cidade, no nosso estado, é no Brasil inteiro, acho que até no mundo inteiro. E então a gente está lançando esse produto, fazendo esse teste desse mínimo produto viável para ver se realmente tem viabilidade de construir esse tipo de casa para fazer a venda. Porque essa casa, esse modelo de casa, a gente economiza muito com mão de obra. Só para vocês terem uma ideia, essa casa aqui, o quanto a gente já usou de mão de obra até o momento. Eu desenhei todas as formas que eu ia precisar para construir essa estrutura, desenhei no computador, mandei para um serralheiro amigo meu. Ele, com o ajudante dele, conseguiram fabricar todas essas formas. Então, duas pessoas terminaram de fazer as formas, eu arrumei um engenheiro que fez a conta para mim da estrutura pré-fabricada e com esse cálculo, com todo esse projeto, eu enviei para um armador que já faz algumas obras para mim. Então o armador com o ajudante dele conseguiram fazer toda a armação. Novamente duas pessoas fizeram toda a armação dessa casa. Eu já tinha então a armação e já tinha as formas. Contratei os ajudantes para fazer a concretagem dessas peças. Não precisei contratar pedreiro, contratei dois ajudantes, dois auxiliares. Eles rodavam o concreto, colocavam a ferragem dentro da forma e concretavam. Isso para tudo, pessoal, tanto para a fundação da casa, os pilares, as vigas, a laje, para tudo foi feito dessa forma, com esses dois ajudantes apenas. Com todas as peças prontas, o próprio serralheiro lá, que era amigo meu, eu chamei ele para fazer a montagem da casa. Então consegui um caminhão Munk, também emprestado com um amigo meu, e esse serralheiro, junto com o ajudante dele, vieram e montaram aqui tudo no lugar, colocaram toda essa estrutura. Então vocês podem ver que em todas as etapas eu usei praticamente duas pessoas. Lógico que aqui é um teste que a gente está fazendo, então consegui fazer em sequência. Terminei isso, terminei aquilo, fiz aquilo, mas depois a gente consegue rodar isso em escala fazendo vários serviços de forma simultânea. Mas com duas pessoas a gente montou praticamente uma casa de 200 metros quadrados. Qual foi o tempo que a gente levou para fazer a montagem dessas peças? Colocar tudo aqui no lugar? Aproximadamente 1 mês e meio. Mas quando algumas pessoas me perguntam, eu falo que eu levei 10 dias. Vamos lá, para vocês entenderem por que a gente tem essa diferença de tempo. Se eu pegar do começo ao fim, desde que eu comecei até a hora que eu terminei de deixar essa estrutura desse formato, foi aproximadamente 1 mês e meio. Só que teve semana que o Munk ficou uma semana parada, porque ele estava quebrado. Teve dia que eu não conseguia colocar a peça no lugar, porque eu estava esperando lá ela secar da concretagem, o concreto chegar na resistência que ele precisava. Teve semana que tinha gente que faltava. Enfim, eu fui anotando, a gente está documentando tudo que a gente está gastando aqui, tanto de recurso, de dinheiro, quanto de tempo. Então a gente foi documentando tudo que foi investido para fazer essa estrutura. Então coloquei, no primeiro dia eu fiquei 3 horas trabalhando aqui com a montagem, no outro dia 2 horas, terceiro e quarto dia faltaram, semana seguinte o caminhão Munk não operou, a gente foi colocando. Então quando a gente soma todas as horas que essa casa realmente estava sendo montada, a gente ficou 10 dias para fazer toda essa montagem de 200 metros quadrados. Só que a gente ainda teve muitos erros na hora de montar essa estrutura, muitas coisas que a gente está aprendendo a fazer. E quando a gente mapeou esses erros, esses problemas que a gente teve, a nossa estimativa é que uma estrutura dessa a gente consiga fazer em 5 dias a montagem dela. Então uma casa de mais de 200 metros quadrados sendo montada em 5 dias. Se vocês olharem, ó, isso aqui, por exemplo, uma talha que a gente colocou para puxar aquela peça para cá, para ela chegar no local dela, no prumo. Isso aqui em uma estrutura pré-fabricada, isso aqui não pode existir. A peça já tem que estar no local, isso aqui tem que ser montado igual um Lego. Então isso aqui, ó, é uma coisa que a gente está aprendendo para nas próximas já não ter que fazer, já é um trabalho a menos que a gente vai ter que passar. Vocês conseguem ver uma diferença também da estrutura pré-fabricada para uma estrutura convencional, aquela casa que a gente faz com formas, com equipe lá concretando no local mesmo, que é a espessura dos pilares. Olha esses pilares, como eles são bem mais finos do que uma estrutura convencional. Isso são particularidades que vão mudando dessa estrutura para a convencional. Por quê? A estrutura pré-fabricada, os pilares, eles não sofrem aquele esforço de torção, de flexão que sofre numa estrutura convencional. Lógico que ele sofre, mas é muito menos. A estrutura ela vem apoiada, então o esforço que ele está sofrendo praticamente sempre é de compressão, que ele já resiste muito mais, porque ele é feito de concreto armado. O concreto ele é feito para resistir o esforço de compressão. Então a gente tem pilares muito mais finos. Esse aqui é o maior pilar
pilar da casa toda, e ele ainda não é um pilar grande. Ele pega, olha o vão gigantesco que ele pega de laje. Já explicando sobre os vãos da laje também. A laje da garagem ali da frente, ela tem 6,5 metros de vão. Esse vão ali, ó, ele tem acho que 4,5 metros, de lá 5,5 metros. Eu sei que os dois juntos está dando 10 metros. Se a gente vai fazer com uma laje convencional, aquela laje treliçada, que a gente tem isopor, que a gente tem tijolo dentro, a gente vai conseguir vencer qual vão? 3 metros, 3,5 metros. Se a gente quiser vencer 4, 5 metros, que já é muito difícil com ela, você vai ter que pôr reforço, já vai ter que usar uma treliça muito mais alta. Enfim, não é tão simples você vencer grandes vãos com uma estrutura convencional. Já na pré-fabricada a gente consegue. As próximas formas que a gente está fazendo para a laje pré-fabricada, elas já vão vencer vão de 10 metros de comprimento. Isso sem proteção. Se a gente colocar proteção dentro, pessoal, o céu é o limite. Mais alguma coisa que eu posso mostrar para vocês aqui, ó. Vamos ver essa viga, aqui tem uma viga. Vou mostrar aqui para vocês uma viga que ainda não está posicionada no lugar. Só pelo tamanho dessa viga eu já consigo te dizer que é uma viga baldrame, porque esse projeto ele seguiu um padrão. Quando você vai fazer uma estrutura pré-fabricada, também é outro ponto aqui para trazer para vocês. Uma casa convencional, se essa viga que vai estar aqui, ela pega pouco peso, ela vai ser mais fina. A daqui pega mais peso, ela é mais grossa. A daqui menos peso, elas vão variando. Então você vai ter no seu projeto, dentro da sua casa, vários padrões de viga. Na pré-fabricada não. A gente tem que tentar padronizar o máximo possível para usar a mesma forma para concretar tudo. Então todas as nossas vigas baldrames têm 40 centímetros de altura, que é essa viga aqui, 20 com 20, 40, e as vigas de cima têm 60 centímetros de altura. Tudo padronizado. Aqui foi uma coisa que a gente fez errado e que deu muito problema pra gente. Esses furos, aqui ó, o pilar, para vocês entenderem também, o pilar ele tem aquele consolo que a gente chama, que é onde a viga senta em cima dele. Aquele consolo ele tem 2 pinos de ferro para cima e esses 2 pinos de ferro, eles encaixam nesses 2 furos aqui ó, que tem nessa viga, tá? Tem um cano aqui dentro, mas ele encaixa aqui, para essa viga ficar firme e não ter risco de cair ali de cima. E como nós ainda estamos aprendendo a fazer, nós deixamos esses furos menores do que eram para ser e a gente não firmou muito bem as peças que estavam aqui dentro na hora da concretagem. Então esses conduítes estão meio tortos e isso atrapalhou demais a nossa montagem. Alguns pinos a gente teve até que cortar uma parte dele, tivemos que soldar com chapa para manter a rigidez do elemento, porque a gente não fez esses furos da forma certa. Então já é coisa que a gente está mapeando para nas próximas a gente acertar. Aqui vocês conseguem ver um outro problema que a gente teve. Ah, vamos lá aqui, ó. Acabei de falar desse pino para vocês. Tem 2 pinos aqui, ó, dá para ver bem, a câmera tá pegando aqui, ó. Aqui a gente tem um consolo com 2 pinos de ferro. Os baldrames são ferro de 12,5, lá em cima ferro de 16. A viga senta aqui em cima, os 2 furos encaixam aqui e ela não se mexe mais. Mas o problema que eu estava mostrando para vocês é isso aqui, ó. Esse monte de concreto quebrado. O que foi isso? Tem uma viga que vai fazer o fechamento aqui na frente da casa. Quando a gente foi começar o içamento dessa viga, a gente colocou os cabos de aço muito inclinados assim, ó. Eles tinham que estar mais em pé e eles estavam muito inclinados. A gente ainda não sabia muito bem sobre as normas para içamento, a gente está aprendendo tudo e algumas coisas a gente acaba errando. E nesse cabo que estava muito inclinado, acabou que ele sofreu um esforço de tensão muito maior do que era para sofrer e ele rompeu. A nossa sorte, ainda bem, essa viga não estava alta, essa viga estava começando a sair de cima do caminhão e na hora que esse cabo rompeu, ela virou e caiu no chão. Essa viga, quando ela está em pé assim, ó, ela tem muita resistência. Ela pode bater no chão, você pode colocar peso nela, você pode fazer o que quiser que ela vai resistir. Só que quando ela virou de lado e bateu no chão, de lado uma viga não tem resistência nenhuma. Ela surgiu várias fissuras. E por questão de segurança, a gente resolveu quebrar toda essa viga. A gente pegou um martelete, tirou todo o concreto dela, conseguimos reaproveitar a ferragem dessa viga, porque tinha um bom valor de ferragem dentro dessa viga, reconcretamos. Essa viga está lá na nossa fábrica, esperando o tempo de cura, que é o tempo que o concreto vai pegar resistência de novo, para a gente sim trazer ela para o local. E ela vai ficar ali, ó, ela vai pegar lá naquela ponta até a outra ponta. Ela vai ser uma viga que vai ficar nessa frente em balanço. Até aproveitar para dizer para vocês o que é uma viga em balanço. Quando você vai fazer uma estrutura pré-fabricada, praticamente sempre a viga pré-fabricada, a estrutura pré-fabricada, ela é biapoiada, ela vai ter um pilar e uma viga em cima, outro pilar, uma viga em cima. Por isso que fica aquela estrutura meio caixote, meio quadradona. Não tem estruturas em balanço, não tem aquela volumetria diferente, que é algo que a gente está tentando trabalhar aqui nessa nossa casa. Aqui tem um balanço de 1,20 m de comprimento. Nas próximas casas a gente quer começar a vencer balanços maiores. Só que esse primeiro teste a gente fez com 1,20 m de comprimento. Vai ser muito difícil você achar algum engenheiro que calcule isso para você, uma estrutura pré-fabricada com balanços. A gente conseguiu um que ele tem doutorado em estruturas pré-fabricadas, então ele está trazendo muita inovação para a gente. Tudo que a gente manda de diferente para ele acha legal, ele quer realmente tentar fazer, então a gente está conseguindo fazer muitos testes legais nessa casa. Mas já numa estrutura convencional igual essa casa do
lado, eu não sei se a câmera pega, mas essa casa do lado a gente construiu para vender, foi a segunda casa que a gente fez na vida. Nessa rua aqui tem 3 casas que a gente fez para vender. Essa aqui foi a segunda que a gente fez, ela já tem estruturas em balanços muito maiores na estrutura convencional. Mas calma, aos poucos a gente vai conseguir trazer vários desses elementos para essa nossa estrutura pré-fabricada. Aqui no momento, infelizmente, a gente não tem nenhuma fundação que dê para mostrar para vocês, ali tem uma um pouco aparente, mas não vai dar para mostrar. Eu vou deixar um take aqui na tela para vocês conseguirem entender como é que funciona uma estrutura pré-fabricada. A fundação pré-fabricada, ela não é aquela sapata normal com a ferragem para cima e você concreta o pilar. Como tudo aqui é de encaixe, a gente tem uma sapata no fundo, em cima dessa sapata tem um cálice que a gente chama, e esse cálice tem um furo no meio. Então você vem depois com o pilar, só encaixa dentro desse cálice e faz o grauteamento em volta dele para trazer robustez, rigidez para ele e esse pilar não se mexer mais. Quando é uma estrutura mais alta, aí a gente já tem que colocar estacas embaixo para o esforço de vento nessa estrutura não ter aquele esforço de tombamento. Então teria que ter estacas embaixo. Mas enfim, pessoal, essa casa, toda a estrutura está em pré-fabricado, concreto armado, e as paredes aqui internas a gente vai fazer alguns módulos. A Júlia, que é arquiteta, minha esposa, ela fez o TCC da faculdade dela em obras modulares. E agora eu estou querendo também investir em obras modulares. Então a gente está juntando tudo isso para trazer essa tecnologia nova para as nossas obras. Esses painéis modulares vão ser de EPS com placa cimentícia, vai ser algo parecido com a tecnologia CIP. Vocês podem dar uma pesquisada depois. A gente vai trazer alguns painéis com 1,5 m, 2 metros de largura por 3 metros de altura, e a nossa ideia é que internamente desses painéis já tenha hidráulica e já tenha elétrica, então diminuindo mais ainda a mão de obra aqui no local. A gente quer tentar industrializar o máximo possível dessa construção. Uma casa modular, ela tem que ser construída muito mais rápida do que uma casa convencional. Mais rápida, a gente está tentando que ela seja mais barata, que ela seja mais econômica, que ela tenha menos gente trabalhando. Essa primeira casa, eu já adianto para vocês, ela não vai ser a mais rápida do mundo, porque a gente está aprendendo muita coisa, a gente está fazendo vários testes, os painéis mesmo que a gente vai desenvolver, a gente está comprando com a fábrica esses materiais, o EPS, tudo para fazer, vamos fazer vários painéis diferentes, vamos usar colas diferentes, materiais diferentes, ver qual que vai resistir melhor, para aí depois a gente trazer para cá. Então essa primeira casa vai demorar um pouco mais, a gente está aprendendo tudo, mas lógico, documentando cada processo desse, mapeando todos os erros, as falhas, para nas próximas a gente conseguir escalar. E talvez a maioria das nossas próximas casas vão ser já em estruturas modulares. As casas mesmo que a gente faz para vender e algumas que a gente constrói para cliente, só para vocês terem ideia, no próximo mês a gente já vai fazer 2 casas com a estrutura assim, ó, pré-fabricada, porque a estrutura a gente já bateu o martelo, a gente já conseguiu confirmar aqui nesse nosso MVP que ela é mais rápida e ela é mais econômica do que uma estrutura convencional. Se você quer continuar acompanhando como que vai ser toda essa nossa construção, como que vai ser esses testes que a gente vai fazer com estrutura modular, se inscreve no nosso canal e continua acompanhando os nossos vídeos.